Como diz uma conhecida que eu tenho lá pelas bandas de Portugal, ela diz que isso tudo aqui é um puzzle gigante, ou seja, um quebra-cabeça gigante, cheio de peça, que vai encaixando as pecinhas tudo direitinho até montar toda a imagem. Falou tudo. Eu tenho um puzzle para completar que está faltando na minha The Mind, que vai levar tempo para vocês me ajudar a reverberar isso. Eu nem vou começar, mas está faltando uma pecinha para complementar esse puzzle aqui, que está na minha The Mind. Você vai começar quando? É melhor você fazer o seguinte, faz como conta-gotas, em dose homeopática, porque aí a gente já vai reverberando e fazendo as conexões para depois juntar com a sua peça que está faltando. Isso aí. Tá bem. É porque tem muito que se lhe diga. A pecinha que está faltando no meu puzzle eu já entendi que Adão e Eva era metáfora. É nosso The Mind. Ok? Caim e Abel é metáfora. Ok? Bem mal. Bem mal. Porque ele batia confusão quando ele matou Caim e foi para a terra de Nod. E lá ele casou com a mulher. E eu falei assim, isso não pode ser. É uma coisa aqui errada. Mas aí aqui no estudo é também metáfora. E tem o quê? Eu acho que tem 3 sexta-feira, tem uma pergunta no chat, no Fantástico X, de uma visitante, não me lembro o nome, a respeito de Adão e Eva. Aí o professor, ela perguntou se Adão e Eva existiu. O professor deu a resposta sim, não, e falou, né, que é a nossa consciência, depois falou do Homo sapiens. Sim. Aí vai a minha pergunta. Bom. Olha a cara do professor, tá aí. Rapaz, estou ansioso. Nós não podemos ter vindo do Homo sapiens. Aí, da onde a gente veio? Bom. Nossa alma, nosso espírito, já sabemos, né? Uhum. Mas como ir de multiplicar aí? Uma grande pergunta, Margley. Essa é uma das interrogações também que eu venho me perguntando faz um tempo. Já pode Será dar uma que pausa? foi realmente do jeito que eles falam que foi? Se o Daniel falar, eu tinha pedido a fala, porque eu entendi exatamente o que a Marleide perguntou e a explicação do professor está aí. Porém, também entendi que quando a Marleide se referiu a Homo sapiens, eu tive a percepção que uma vez, quando o professor fez a menção desta expressão, ele estava designando exatamente a pessoas, a seres humanos dotados de inteligência. Ele, dentro do contexto que ele estava falando e se referiu a essa expressão, ele não estava se referindo à expressão de Homo sapiens como se refere na evolução. Na teoria da evolução, Na teoria da evolução. Mas ele estava se referindo a seres humanos, a pessoas dotadas de inteligência. Exatamente. E aí, como você mesmo disse que você está montando um quebra-cabeça, aí é só dentro do seu raciocínio, que só você exatamente sabe, apesar de ter expressado verbalmente, pega tudo isso e começa a montar lá que você vai chegar aonde exatamente você quer. A sua pergunta foi bem interessante, mas haja visto que cada um botou uma pecinha do seu puzzle gigante. Manda, ó magnânimo das expressões idiomáticas dos originais, que vai tirar agora a dúvida desse povo sedento. A questão aí, né? Essa pergunta que nossa querida Margley fez. A primeira questão é a questão da ciência, né? O público ateu usa muito a ciência para
para se basear, né? Para dizer que nada existiu, nada aconteceu. A questão é que quando eles usam a falácia, a ciência nega, a ciência atesta que não existe, a ciência atesta. Na verdade, a ciência ela não atesta nada. Até porque a ciência ela é neutra. Ela não está aí para se posicionar nem a favor nem contra. Agora, o que temos é método científico. Como se entende o método científico? Cientistas que usam do método científico para validar, atestar ou não alguma coisa. Então, não é a ciência, é o método científico. Essa é a primeira correção em relação à defesa que os ateus fazem para defender se existe, sim ou não, alguma coisa, né? Acho que foi o professor Daniel Cini, né, que falou, porque a gente está falando de muitos anos atrás. A idade não foi com a escrita veio depois. Então a gente fala de um tempo que nem sequer existia a escrita. A gente fala de cultura que transmitiam a mensagem de forma oral, de pai para filho. Aos poucos foi se desenvolvendo a escrita. Então, uma vez que Adão e Eva é metáfora, Caim e Abel é metáfora, e nós sabemos que Deus ele deu uma voz absoluta. Qual foi a voz absoluta que Deus deu? Multipliquem. Metáfora. Caim e Abel é metáfora. E nós sabemos que Deus ele deu uma voz absoluta. Qual foi a voz absoluta que Deus deu? Multipliquem. Encham a terra. Ele deu essa voz absoluta, primeiro, para os animais e, por último, para o homem. Só que antes disso, na narrativa metafórica Jardim do Éden, Gênesis 1, 2 e 3, antes disso ele prepara a terra para o homem morar. Logo, Deus já sabia que o homem ele ia ser introduzido nesse contexto de crivo. Então Deus cria tudo. E aí ele inicia isso sem especulação. A humanidade iniciou com um homem e uma mulher. Simplesmente isso. Porque em Gênesis 1:26, quando ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, o homem ali, nós temos a palavra humanidade. Só que no versículo 27, nós temos uma sentença geral. E diz lá, e fez o Senhor Deus macho e fêmea. Ali tem uma dualidade do sexo. Zahar u Nikvah. Zahar u Nikvah. Zahar, macho, u Nikvah, e fêmea. É uma sentença que ele deu. Então, o que o autor de Gênesis quer dizer ali? Que Deus começou tudo com um homem e uma mulher. No contexto humanidade. E no contexto animal, macho e fêmea, e que trouxe o mesmo modelo para o homem também. Essa é a única certeza que temos. Agora, como ele incorporou este homem e esta mulher, aí fica dentro do contexto especulativo. A certeza é, ele fez o homem e fez uma mulher, para poder haver o cruzamento e assim multiplicar. Aí a questão que fica é, se Deus já fez eles grandes, né, com a unidade a idade padrão de 33 anos, ou se foi bebês,
né? O nosso professor Akio, ele supõe a possibilidade que tenha sido bebês, né? Deus tenha tenha trazido eles bebês, né? Uma criança, um bebê macho e uma bebê fêmea. E assim foi, né? Doutrinando eles, trabalhando com a evolução deles. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que, né, como eu acabei de falar, que tenha sido, nesse caso, adulto, né? O fato é, independente se foi bebês ou foi adulto, o que nós sabemos é que teve que iniciar com o homem e teve que iniciar com a mulher para haver a multiplicação. Porque humanidade significa exatamente seres humanos, assim, dentro do contexto humanidade, compreende macho e fêmea. No próprio nome Adam está introduzido macho e fêmea. Tanto é que nós temos 3 vocábulos ali. Nós temos o vocábulo dom, só na palavra homem nós temos o vocábulo dom, que significa sangue. Nós temos o vocábulo Adam, que significa humanidade. As BS traduziram como homem, só que ali não é homem. O tradutor da Bíblia Judaica completa traduziu ali como humanidade. Então, homem é uma tradução equivocada. Ali, Adam é humanidade, que está introduzido o homem e a mulher. E a terceira palavra é Adamá, terra, solo. Já indica o quê? Adão e Adamá. Solo, sangue e humanidade. Ou seja, e dentro dessa humanidade nós temos homem e mulher. Ou seja, Deus começou em uma ordem crescente. E essa ordem crescente envolve uma dualidade nos sexos, né? Homem e mulher, para haver a multiplicação. Primeiro a sentença com o reino animal e depois a sentença com o reino humano, para iniciar. Agora, como foi, se foi pequeno, se foi grande, se foi adolescentes, isso realmente não tem como bater o martelo. Aí entra no contexto da teoria, da suposição, da hipótese. E aí realmente não dá para definir. Na verdade, Marlene, existe uma grande dificuldade para a gente poder ter como um ponto, um marco inicial, partindo de um registro histórico. Que, na realidade, quando a gente pergunta de onde a gente veio, quais foram os primeiros seres humanos, a gente tem que resgatar ou tentar buscar um marco histórico, um registro histórico. E aí, então, a gente está falando de tempos imemoriais. A gente está falando de longuíssima data, de tempos longínquos, aonde, na realidade, nem existia ainda, dentro da psique humana, a tecnologia capaz e suficiente de fazer esse registro histórico de uma maneira que isso pudesse se prolongar ao longo de todos os tempos, para que a gente hoje pudesse beber nessa fonte ou nesse registro histórico. Então, veja que como existe uma impossibilidade, uma imprecisão muito grande, a gente não consegue chegar a esse marco temporal, a esse registro histórico. Então, dentro desse panorama de impossibilidade humana, se chegar às origens de quem veio primeiro, né, de quem foram, de fato, né, os primeiros seres humanos a estarem no planeta Terra, a gente, então, se utiliza, né, de uma questão que, além das fontes mais antigas que a gente tem notícia, né, e que já foram escrutinadas, a gente também precisa usar a questão da visão, na verdade, dentro de uma linha de raciocínio coerente, como o professor Altair estava explicando, aonde não necessariamente importa a gente saber quem foram estas primeiras pessoas, ou este primeiro casal que deu origem a toda a humanidade, mas sim o que significa, o que simboliza esse início. E a partir daí, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que houve um início por vontade divina,
e que a partir deste início, então, a gente começou a buscar memórias dessa humanidade, né? A gente pode hoje tentar compreender de onde de fato nós viemos, quais foram os elementos, quais foram os primeiros seres humanos que estiveram na Terra e qual foi, na verdade, qual foi a participação deles e a grande importância. Então, tudo isso, na realidade, envolve-se com uma questão de carga simbólica. É por isso que os símbolos são utilizados desde a antiguidade, porque, na realidade, os símbolos que foram feitos, eles nos remetem a algo que as próprias palavras ou a transmissão oral não é capaz e não é suficiente de atingir, de transmitir, porque civilizações desapareceram. Então, dentro da transmissão oral de conhecimento, se uma civilização inteira desaparece, acaba ali aquele registro, acaba aquela história. Então, uma outra civilização que possa ter contato com aquilo não vai entender, não vai ter a ciência de que houve algo ali e uma história. O mundo pré-adâmico, qualquer coisa sobre esse tema é muito especulativo, porque é um assunto que, primeiro, não temos registros históricos e os cientistas não podem comprovar com 100% de certeza que esses métodos científicos conseguem alcançar milhares de anos sem nenhum erro. Porque para você testar algo, se realmente funciona, você tem que testar esse método na prática. Não foi possível testar esse método na prática, porque 10 mil anos não é 1000 anos, e 1000 anos não é 100 anos. As coisas mudam, e os átomos, as coisas podem mudar, a matéria, pode haver interferências geoclimáticas, geológicas. Já pode dar uma palha de leve? Gente, olha só. Da mesma forma que para muitas questões, a gente sempre deve usar respostas sim e não, né? E a gente deve considerar também que o que acontece no físico é uma cópia, né, do metafísico, porém, pode-se dizer que num contexto aí bastante limitado, vamos dizer assim, né? E já teve ocasião em que o professor fez menção, né, do contexto pré-adâmico, vamos dizer assim, né? Usar esse termo já dá a entender que de fato teve um camarada com o nome de Adão, né? Mas o termo Adão não tem a ver com um nome próprio, né? Mas representa alguém com quem o Criador estabeleceu, né, um primeiro contato assim de proximidade. Isso dentro de uma visão específica, que é a visão judaica. Por quê? Se a gente for tratar desse assunto, por exemplo, com outros povos, outras culturas, coisa e tal, vão apresentar versões diferentes. Tipo, pode ser que a história contada seja a mesma, mas de repente vai apresentar a versão diferente de acordo com o que determinada nação recebeu de informação em termos de cultura e coisa e tal. Então, é por isso que o assunto principal, assim, como que eu posso dizer?
algo que precisa ficar muito definido na nossa The Mind é a verdade relativa. Isso precisa ficar muito definido, né? Por quê? Se não fosse essa questão de verdade relativa, o sistema estaria correto e o criador seria injusto. Por quê? Porque dependendo do contexto religioso, dependendo do segmento, por exemplo, eles vão defender que eles entenderam a verdade. E quem pensa diferente deles está no engano. Independente de nação, de cultura, coisa e tal, de crença, o que eles entenderam é a verdade e quem pensa diferente está no engano. Só que aí você vai para um outro contexto religioso e a mentalidade é a mesma. Aí você para e pensa, peraí, vamos analisar delta segmentos religiosos. Só delta, tem trocentos. Vamos analisar só delta. Vamos analisar, por exemplo, Assembleia Batista Adventista. Se a Adventista afirma que está correta e quem pensa diferente está errado, então a Batista está errado e a Assembleia está errado também. Se a Assembleia afirma que está certo e o resto que pensa diferente está errado, aí a gente pergunta, quem de fato está certo? A Batista, a Adventista ou a Assembleia? Aí, qual que é a conclusão que a gente vai chegar? No contexto geral, as três estão erradas. As três estão erradas. Mas, se você nasceu e foi criado na Batista e tem tudo aquilo que você aprendeu lá como verdade e segue fielmente, então aquilo lá é verdade para você e o resto não interessa. Se você nasceu, foi criado na Adventista e o que ensina lá é a verdade e o resto não interessa, então você tem que ficar firmado naquilo e não importa o resto, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você entende que tem erro ali, então você já não pode mais alegar, né? Que o lance é que eu aprendi errado, não é culpa minha. Não. Ou você tem aquilo lá como certo e segue aquilo fielmente, segue a risca, ou se você percebeu que tem equívoco, você vai atrás daquilo que está certo. E aí, de repente, você descobre que todo mundo está errado no contexto geral, mas todo mundo está certo no contexto específico, se é fiel, se permanece fiel. Mas tem algo que a gente pode e deve conceber como verdade imutável. Como verdade imutável. A questão do amor. Independente do contexto, não vai ter diferença entre amor e amor. Amor é uma coisa só. Independente do contexto. E só teve um que, de fato, ensinou o verdadeiro amor. Só teve um que, de fato, ensinou o verdadeiro amor. Então, se você consegue entender o que, de fato, foi ensinado por essa pessoa que ensinou o verdadeiro amor, então você tem que se apegar a isso. E você apresenta isso para outras pessoas. Se elas vão aceitar ou não, é problema delas. Tá? E se a gente for aprofundar um pouco mais, por exemplo, outra nação, outra cultura, até reconhece essa pessoa. Mas para eles, teve outra pessoa que teve o mesmo procedimento. Por exemplo. Né? Então, embora haja uma verdade absoluta, não dá para a gente descartar a verdade relativa. Mas se a gente encontrou e está se aprofundando nessa verdade absoluta, então não adianta a gente querer ter um procedimento que vai contra aquilo, né, que está sendo apresentado como sendo absoluto, vamos dizer assim. Aí, o que acontece? A questão Adão e Eva, Caim e Abel, o personagem Jó, vamos dizer assim, não dá para a gente tratar como algo absoluto.
Porque é uma história contada a partir do ponto de vista de uma nação específica, né? É como essa nação recebeu e propagou, vamos dizer assim, né? Mas no nosso caso, nós recebemos que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso. Depois que eles pecaram, comeu o fruto, que nós sabemos que é o fruto, foram expulsos do jardim. Sim. Se a metáfora é consciencial, nós temos que vir de algum lado, alguma multiplicação. Nós temos que vir de Homo sapiens, eu não achei coerente, porque que isso que o acontece? cientista faz. O que cientista acontece? diz isso. É só um minutinho, quando houve professor. a criação, não foi criado um homem só. Desculpa. Não foi criado um homem só. O De professor aqui acordo deixou um recado. com o registro, por exemplo, a forma como a gente deveria interpretar Deus criando o jardim, colocando lá o homem e depois, né, lembrando que, como a Marlene disse, né, isso não dá para a gente tratar de forma superficial. Então, o professor Altair tenta não aprofundar tanto, mas quando vê, já foi. O que acontece? Então, o que acontece? A gente tem que ter esse entendimento, e o professor Akel disse algo no encontro de 7 anos da Filosofia X, lá na capital de São Paulo, né? Quando teve a manifestação no Templo de Salomão, né? No templo lá da Universal, o professor falou algo que, assim, ilustra de forma fantástica, né? Essa trajetória de o Criador ter criado o jardim, ter colocado o homem, depois ter colocado a mulher para fazer companhia para o homem, e depois ter criado ali uma situação para tirar tanto a mulher quanto o homem do jardim. Porque foi algo criado por Deus como crivo, né? Foi algo criado por Deus como crivo. Foi o primeiro crivo ali, né? Aquilo representa o quê? O período que Adão e Eva permaneceram no jardim, que não fala quanto tempo foi, vamos dizer assim, não fica claro quanto tempo foi, coisa e tal. Aquele período representa a infância, onde quem tem filho sabe, eu não tenho, mas enfim, minhas 2 irmãs têm, então, pela convivência a gente consegue ter uma noção, né? Dificilmente, quando você faz um combinado com a criança, ela vai ser 100% obediente, seguindo à risca aquilo que você falou, por exemplo, né? Dificilmente. Pode acontecer exceções, mas a tendência por conta da curiosidade aguçada, se você proíbe a criança de qualquer coisa, aí que ela vai querer fazer mesmo, para ver qual que é o resultado. Vamos dizer assim. Então, não foi diferente com Adão e Eva, né? No jardim. E aí a gente pensa, Moisés usou isso para tratar de algo que acontece com todo mundo na infância. Moisés contou essa história, mas tem a ver com todos nós, quando está no período da infância, vamos dizer assim, né? E essa questão de ter desobedecido e ter comido do fruto ilustra o início de uma fase de rebeldia. Vamos colocar assim, né? O início de uma fase de rebeldia,
E aí a gente entende a expulsão do jardim como sendo o início da segunda fase, que é a adolescência. Encerrar essa talvez primeira abordagem aí, né? Por exemplo, porque dá para a gente aprofundar mais aí a questão. Por causa do relativismo, a gente não deve focar naquilo que está certo e naquilo que está errado, tá? Por quê? O relativismo contribui para que eu tenha uma visão e eu esteja de acordo com aquela visão, mas outra pessoa enxerga diferente e a visão dela tem que ser respeitada e a visão minha também tem que ser respeitada, né? Então, de repente, o que é certo para mim pode não ser certo para o outro, e o que é certo para o outro pode não ser certo para mim, dentro daquilo que eu recebi, dentro daquilo que ele recebeu. Então, não se trata de certo e errado, né? Se trata realmente de o que você alcançou, o que a outra pessoa alcançou, o que tem coerência, né? Dentro da sua visão e dentro da visão da outra pessoa. O ponto onde os religiosos falham muito é justamente nesse sentido. Deles acreditarem que estão certos e julgarem os demais, né? Como se estivessem errados, equivocados, por exemplo, né? Simplesmente por não pensar e não crer da forma como eles pensam, da forma como eles creem. Então, a gente, que nem o professor Daniel falou, né? Às vezes o ideal é a gente não responder nada e quando for responder, não ser taxativo. Foi assim que eu aprendi e eu penso que isso é o certo e se você não concorda, então você está errado. Então, isso é complicado, né? Adão era o cara, né, professor Altair? Pode-se dizer isso, só isso, né? Ele era o cara de todos os caras, se você for ver. É o cara que começou tudo, ninguém sabe nada. Foi conduzido por uma mulher. Se você for acreditar nessa história, né? É melhor deixar. E outra coisa, Jonathan. Tem outra coisa, Jonathan, importantíssima. O apóstolo, professor Paulo, né? Que teve aquela experiência de metanoia na estrada de Damasco e coisa e tal, por exemplo, ele vai olhar para a história de Adão, ele vai interpretar a história de Adão como? Adão, ele está representando o contexto físico, material, ele está representando a desobediência, ele está representando aquele que condenou a humanidade. Aí ele vira para Jesus e trata Jesus como se fosse um segundo Adão, que vem para fazer o contrário do que foi feito pelo primeiro. O segundo Adão foca... Começamos a achar um entendimento diante dessa sua explicação, correto? Com certeza. Visto que isso, né, podemos entender então que Adão seria o primeiro Cristo, onde que acho que era tão avançado como pessoa, tão evoluído que conseguiu apagar a memória até de todo mundo. Só deixar e por que primeiro Cristo? Por que primeiro Cristo? Porque ele foi escolhido para tomar conta do jardim na história que está registrada. Todo escolhido é um Cristo.